aqui reunidos para falar de CSS e muita gente me cobra esse curso, treinamento, talk, ou seja, o que for, para algum momento para a gente falar sobre esse mundo maravilhoso que é o CSS, né? O Yuri, um cara que sempre me cobrou isso e, enfim, algumas pessoas específicas aqui dentro do projeto que se preocupam com isso. Acho que não tem muito essa cultura dentro do Bridge de estudar CSS. Geralmente a gente se depara com um problema e a gente se dá conta de que isso se resolve com CSS. Mas como, né? E geralmente o indivíduo se depara com milhões de gambiarras e acaba usando diversas propriedades do CSS que tem alguns side effects específicos e você acaba incluindo mais propriedades para resolver os side effects anteriores e acaba ficando uma salada de fruta. Então, acho que a ideia desse talk aqui não é dar um treinamento intensivo das propriedades em si do CSS, mas dar uma diretiva de como abordar esse assunto e de quais são os conceitos teóricos que estão envolvidos por trás disso e como que a gente pode usar ferramentas de debugger e algumas outras documentações na internet para conseguir fazer o que a gente quer fazer de uma forma mais inteligente e sistematizada, assim. Então, principalmente agora no redesign, a gente está trabalhando muito próximo da web, né? Acho que sim, o Bridge sempre desenvolveu sistemas para web e o web se baseia no pilar HTML, CSS e JavaScript. Quando o SUS hoje é baseado num framework, isso é abstraído, né? Principalmente, na verdade, esses três pilares são abstraídos pelo Java. A gente escreve Java e o que o framework faz é gerar um HTML, um CSS e um JavaScript por trás. No redesign, a gente está se aproximando mais do browser, justamente porque em alguns anos para cá, o browser se tornou muito mais poderoso, é muito mais fácil fazer as coisas que a gente precisa trabalhando direto no browser. E quando a gente inclui alguns frameworks por cima, a gente acaba perdendo esse poder. Então a ideia, principalmente do redesign, é ficar mais próximo possível da web, que é a plataforma onde a gente desenvolve. E a ideia aqui hoje é falar sobre CSS do ponto de vista mais puro possível. Então vai ter quase nada de React ou Framework ou JavaScript, vai ser simplesmente HTML, CSS e esses conceitos. Então, vamos lá. Os conceitos principais que a gente vai falar, dividir aqui em 3 momentos. Acho que o primeiro é falar sobre especificidade ou seletores e aquele negócio de por que eu sempre tenho que usar important para funcionar? Isso aí eu vi muito. Então, eu peguei alguns pontos que as pessoas, ao decorrer do tempo, sempre me perguntam. Então, são sempre essas coisas que elas me perguntam. Então, vou falar sobre isso, seletores, especificidade. Vou falar sobre modos de layout do CSS. E no final, vou falar um pouco sobre algumas tecnologias que a gente usa e como que o CSS está hoje e qual vai ser o futuro dele. Enfim, algumas coisas assim. Então, acho que só para dar uma refrescada e para a gente ter um padrão de nomenclatura, uma declaração CSS é composta disso, de um seletor e da declaração em si, que inclui uma propriedade e um valor. Eu vou estar fazendo muito live coding aqui nessa apresentação, que eu vou usar o CodePen, não sei se todo mundo conhece, que é essa plataformazinha aqui que a gente escreve o HTML desse lado e desse outro a gente pode escrever o CSS para atribuir propriedades, enfim, para ela e já para ver o resultado instantaneamente. É bem legal essa plataforma, para quem não conhece, geralmente o pessoal divulga bastante snippets de código através dessa plataforma. Então eu tenho vários exemplos e a gente vai brincar bastante no decorrer da apresentação. A apresentação tem 1 hora, tá? Porque a gente vai cobrir bastante coisa, então quem tiver dúvidas durante, já me para, porque senão depois a gente perde. Então, não existe CSS sem HTML. O HTML é a estrutura da tua página e o CSS vai dizer como que esses elementos HTML vão ser renderizados pelo browser. Aqui eu estou usando o seletor, beleza? Seletor P, estou pegando pelo tag name do elemento HTML aqui. Acho que isso aí não é novidade para ninguém, né? Tipo, o básico do básico.
Se eu estiver indo muito rápido, aí vocês podem me perguntar. Beleza, aqui só para a gente ter um fundamento de nomenclatura, né? Agora, eu vou entrar em algo muito importante que se chama especificidade. Especificidade tem a ver com os seletores que a gente usa. Então, o que é um seletor? Seletor é isso que eu coloco aqui em cima. Eu posso selecionar um elemento através do seu name, nesse caso do tag name. Eu posso selecionar através de um class name, paragraph. Nesse caso, eu vou pegar por class, né? Ou eu posso selecionar por ID. Nesse caso, eu uso o hashtag. Então, são formas de eu selecionar esse elemento, né? Então, eu tenho diversos seletores. Posso pegar filhos imediatos, posso pegar filhos em qualquer nível. Então, por exemplo, com esse símbolo maior que, eu seleciono os filhos imediatos desse elemento. No caso, os filhos imediatos de parent que tem o class AS. Ou se eu utilizar só espaço, eu pego todos os filhos, tanto imediatos como não imediatos, de forma recursiva. Enfim, tem diversos seletores, eu não vou ficar muito tempo nisso, mas os seletores têm a ver com esse negócio de por que às vezes a minha propriedade não funciona. É porque ela não tem a especificidade suficiente. Então isso no CSS a gente chama de especificidade, que é um número que eu atribuo à minha declaração do CSS. É um número composto de 4 algarismos, então ele é uma quádrupla, em que cada tipo de seletor que eu uso soma um ponto. Então, por exemplo, se eu usar um seletor, aqui eu tenho um exemplo de seletor, e aqui é o valor de especificidade que ele possui. Então, nesse caso, eu estou selecionando, estou usando 3 elementos aqui por tag name, né? Nesse caso, para cada referência de elemento, eu adiciono um ponto nesse primeiro algoritmo. Para cada class, ou pseudo-class, ou atributo, pseudo-class são aqueles 2 pontos hover, 2 pontos visited. Eu somo um ponto, e para cada ID eu somo um ponto também. Então, no final das contas, se eu tiver dois seletores, aquele que tiver o maior valor de especificidade ganha. Então, não interessa a ordem em que eu defini os elementos no CSS, nesse caso. Interessa a especificidade do seletor. Então, para cada reference eu somo 1, para cada pseudo-class, eu somo 10, para cada valor de ID eu somo 100, e o style, que é o atributo inline, é praticamente um ganho automático, ele vai somar 1000. No style seria assim, né? Eu posso escrever ou atribuir um estilo diretamente, isso aqui também é chamado de estilização inline. Agora, o important, ele sobrescreve tudo isso. Sempre que eu uso important, a especificidade não vale de nada. Vai valer o último important que tiver no meu cascade de estilo, no meu arquivo. O valor de especificidade é quantas tags eu estou alcançando, que é o meu valor total. O seletor vai percorrer o meu HTML e vai verificar em quantos lugares ele dá match para aquele seletor. Não, na verdade não tem nada a ver, tem a ver só com o seletor. Aqui, por exemplo, é um exemplo completo. Não importa quantos elementos na página deem match nesse seletor. Pode ser 0 ou pode ser infinitos. O que importa é como o seletor por si está definido. Então aqui eu tenho um outro exemplo que eu estou usando body, H2 e H2. Como ele apareceu o tag name 3 vezes, eu tenho esse 3 aqui. Como eu utilizei 2 classes nesse seletor, eu somo 2 nessa posição. Não tem nenhum ID, nenhum style attribute, então ele tem o valor de 23. Se eu tivesse se eu usasse aqui um ID para selecionar o mesmo elemento, por exemplo, essa propriedade utilizando ID que valeria, porque ela tem um valor de especificidade maior, ele é mais específico. Então, quanto mais específico for a minha seleção, ela vai valer. Eu acho que fica legal, talvez, para entender melhor, se tu pensar assim,
tem duas instruções CSS que elas vão se consultar. Por exemplo, eu tenho duas instruções para transformar o texto de uma div em vermelho, certo? E no meu OTI é, sei lá, div p color red. E na outra eu botei tipo o ID de uma div e a color dela. Então o que tem mais especificidade? É o que está referenciando o ID. Então quando essas ordens entrarem em conflito, ele vai pegar o que está mais específico e não o mais genérico. Exato. Aqui tem um exemplo que eu posso dar só para mostrar isso que o Yuri falou. Eu tenho uma lista aqui de drinks, beleza? O L normal. Todo mundo enxerga ali atrás? Beleza. Então, por exemplo, eu posso usar um seletor de tag aqui por name para dar um font size maior para esses elementos. E todos os L's vão dar match nesse caso. E, por exemplo, se eu der uma cor aqui também, red. Agora eu tenho aqui, por class name, eu posso selecionar esse terceiro elemento que eu dei aqui, que é o favorite. E eu posso dar uma outra cor para ele. Ele vai ser blue. Então, para ver que todos os elementos estão vermelhos, menos esse aqui que está blue. Se eu tirar esse blue, vai ser vermelho. Beleza? Agora, não importa a ordem que eu colocar, se eu colocar isso aqui antes, vai continuar sendo azul. Porque esse seletor, favorite, é mais específico. Ele tem um valor de especificidade de 10 e esse tem um valor de especificidade de 1. Agora eu posso fazer um outro seletor, por exemplo, pegar o terceiro elemento e colocar como green. Esse como uma pseudo-classe, ele tem um valor de especificidade idêntico. Tá melhor agora? Aqui eu estou usando uma pseudo-class, que eu estou selecionando o terceiro elemento da minha lista, o terceiro filho. Ele tem o mesmo valor de especificidade que esse blue. Então, nesse caso, o que vai importar vai ser a ordem. Nesse caso aqui ele ainda não. Ele tem uma tag também, né? Que ele Exato. é 11. Se eu fizer assim, eu aumento o valor de especificidade dele e passa a valer o azul. Então, como o Burgo falou, o valor de especificidade desse aqui é 11, porque eu tenho um elemento 1 mais 10, 11. Se eu deixar só assim, eu tenho 10, então vai valer o verde. Se eu colocar assim, vai valer o azul. Aí tem algumas... Joga important embaixo. Joga o important e aí tudo isso vai valer a ordem, né? Enfim, tem algumas coisas que a galera usa às vezes para não usar important, que é repetir o class name. Eu posso ter duas classes simultaneamente, né? Então, por exemplo, se eu ficar fazendo isso aqui, eu estou aumentando a especificidade do meu elemento. É tipo important. Exato. Só que ele não é tão brutal quanto o important, porque a especificidade dele continua sendo 31. E, bom, basicamente isso. Acho que sobre especificidade é isso que eu tinha para falar. Agora, como é que eu sei o que está valendo de fato, né? Às vezes, aqui é fácil, é um exemplo simples. Geralmente na página web eu tenho os estilos vindo de vários lugares simultaneamente e eu não sei por que o elemento passa essa propriedade ou de onde ele vem. Então a gente pode usar o debugger do Chrome ou do Firefox, os dois são muito bons para ver esse tipo de coisa. Então... Pode mais. Tá bom. Se eu clicar no elemento inspecionar, ele vai mostrar aqui no inspect. Vocês podem ver que aqui embaixo ele diz não só as propriedades que estão valendo, como aquelas que o browser deu match no elemento, mas que por acaso não estão valendo porque não estão muito específicas. Nesse caso ele fica com esse traço. Então pode ver que ele tentou aplicar o color do LI, que eu defini aqui em cima, mas não valeu porque o que de fato está valendo aqui.
Então, o debugger do Chrome é uma ferramenta maravilhosa e não tem como debugar esse tipo de coisa sem usar algo assim. Antigamente não tinha nada dessas coisas e era difícil. Olha só. Era bem difícil. Então, para quem não está acostumado a usar, isso aqui tu pode basicamente fazer qualquer tipo de alteração visual na tua página em tempo real. O debugger do Chrome mostra algo também muito interessante, que são as propriedades padrão dos elementos. Todo browser inclui propriedades padrão para os elementos HTML. Então, no caso do LI, ele tem por padrão já o display list item, esse textline aqui. Pode ver que ele fica nesse estilo diferente. Ele diz que vem do User Agent Style Sheet. User Agent é o browser, no caso do Chrome. Então o Chrome está automaticamente colocando esses estilos para mim. Às vezes a gente não sabe porque, por exemplo, se eu colocar três tags de parágrafo, uma depois da outra, ele vai ter esse espaçamento desgraçado. Porque a tag P no browser, todos os browsers por padrão tem uma margem superior e inferior de 1 EM. Isso geralmente é retirado quando a gente vai fazer uma página HTML para conseguir estilizar as coisas e ter um ritmo vertical, uma fluidez maior da sua página. Isso é chamado de reset CSS. Tem até algumas bibliotecas CSS chamadas de reset, que resetam o estilo de todos os elementos da tua página. E que em alguns casos é interessante usar, em alguns outros casos não é interessante usar. Por exemplo, a tag A, que é a Anchor, né? Ele tem essa cor azul por padrão, ele tem esse underline por padrão, que já é o default do browser. Então tudo isso dá para inspecionar através daqui, ó. Beleza? Vou deixar aqui para o próximo. Algumas convenções agora. Eu falei de vários seletores, mas nem sempre a gente usa todos os seletores. Na verdade, a gente quase nunca usa nenhum seletor a não ser o de class. Por quê? Dessa forma, eu tenho um padrão de especificidade. Se eu só usar class names, eu sei que todos os meus seletores vão ter o mesmo nível de especificidade. Então, e geralmente eu uso classes específicas para os itens. Por exemplo, eu posso usar um list, um ULLI, como uma lista normal no corpo da minha página, como uma listagem normal. Agora eu posso usar essa tag ULLI para fazer um menu de navegação horizontal. Então, nesse caso, ele vai ser completamente diferente desse outro listagem. Então, eu não vou usar o seletor UL para atribuir estilos. Eu vou usar um class name e atribuir estilos específicos para cada um dos casos. Por que eu não uso o ID? Porque por convenção eu só posso ter um único elemento na página com aquele ID. Então eu não posso, se eu tiver um ID chamado blá blá, eu não posso ter dois elementos com o mesmo ID na minha página, porque isso é semanticamente inválido no HTML. Agora class eu posso ter quantas repetições do class, quantos usos eu quiser na página. Por isso geralmente os frameworks CSS disponibilizam uma biblioteca de class names para você usar onde você quiser. Uma convenção que a gente usa para escrever bons nomes de class names é esse padrão chamado BEM, que é o Block Element Modifier. Por exemplo, eu poderia chamar esse class aqui de list, só que se eu tiver uma outra lista na minha página que seja diferente, eles vão ter conflitos de names. Então é mais interessante tu escrever nomes de classes específicos. Então, e usando esse padrão, nesse caso eu tenho um componente aqui que é a lista de drinks, onde o bloco é esse UL
o meu elemento eu posso ter vários elementos dentro de um bloco e eles são separados por esse double dash, ou por double underscore, ou por camel case. O padrão de nomenclatura aqui não interessa. Eu gosto de usar o double dash para separar o elemento e o modifier usar o underline. Então eu poderia ter, por exemplo, um item separador, que seria um outro elemento desse bloco. Eu chamaria provavelmente de drinks -- separator, porque é um outro elemento dentro do mesmo bloco drinks. E o modifier, eles são modificadores de um elemento. Nesse caso eu estou aqui dizendo qual que é o meu item favorito e eu estou usando o nome do elemento, underscore, o nome do modificador. Todinho? O Bruce prefere todinho. Não, esse carro. Então, Se coçando, né? pode ver que escrevendo dessa forma é fácil de identificar no teu style sheet de onde que vem as coisas. Todos eles ficam sufixados com o mesmo nome de bloco e os elementos ficam sufixados com o mesmo nome de elemento e os modificadores no final. Então é só um padrão de nomenclatura que o pessoal usa quando se usa HTML e CSS puro. Então a gente acaba usando outras coisas por conta de usar frameworks como React, Angular, etc. Mas é legal saber disso aqui. Algumas questões de tipografia agora. Acho que todo mundo trabalha bastante com... Sempre vai chegar um momento em que tu vai se estressar por causa do line height. Então é legal conhecer o que ele é e um pouco sobre as unidades. Aqui eu tenho um exemplo onde eu setei no meu HTML font size de 16 pixels. Então todo elemento dessa página vai ter 16 pixels de font size, beleza? Que é a largura da fonte de texto que eu uso. Só que eu posso usar algumas outras unidades tipicamente usadas, são o EM. O EM, ele é uma unidade relativa em relação ao font size do parent mais próximo definido. Como que isso funciona? Que no caso, esse parágrafo aqui está com a classe EM, né? E eu estou selecionando ele aqui e dando font size de 2EM. Como no HTML eu defini 16 pixels, ele vira 32. Se eu definir 3, vai ser 48. Agora, o EM funciona para o pai mais imediato. Isso aqui está dentro de um container. Agora, se eu definir um font size no container, o container vai passar a ser o parent mais imediato desse elemento e o valor desse EM vai ser 10 pixels. Então, o font size desse elemento vai ser 20 pixels. Beleza? Outra unidade muito usada é o REM. O REM é sempre em relação ao font size do HTML. Então, não importa, pode ver que o REM aqui eu coloquei dentro do mesmo container, então ele está irmão aqui do REM, mas mesmo mudando o font size do container para 10 pixels, eu continuo com esse texto com 32 pixels de altura, que é 2 vezes 16. Como é que eu posso identificar qual que é o tamanho disso aqui real? Vem aqui, inspeciona o elemento e tu vai ver que está 2 REM. Ah, mas 2 REM é quanto? Tem essa outra tab, essa outra tab, cadê? Está escondida. Tem essa outra tab aqui chamada Computed, que são os valores computados para esse elemento. Então, se eu entrar em Computed, eu vou conseguir ver o tamanho real que esse elemento está ocupando. E nesse caso, são 32 pixels. Consigo ver também o valor computado de algumas outras coisas que o browser colocou, né? Então, por padrão, o browser coloca color preto, display blocking e essas outras coisas. Então, sempre que eu vejo algo aqui que é um valor que eu não conheço, que é computado, eu entro na tab Computed e vejo o valor que ele possuiu. Beleza?
Esqueci de falar do line height. Line height é o valor, é o tamanho do texto. Acho que no design, em tipografia, isso tem outro nome, mas essa área azul, quando eu seleciono na web é chamada de line height. É o mesmo nome? É o mesmo nome? Então beleza, é o mesmo nome. Se eu vier. Se não for, o pessoal não serve foto na outra. O line height geralmente não se usa unidade. Eu só digo 1,5. O que isso vai ser? Vai ser a altura desse texto vai ser 1,5 vezes o tamanho do font size do próprio elemento. Então isso aqui é uma boa prática, porque conforme ele aumentar ou diminuir, o line height dele vai aumentar ou diminuir junto. Como é que eu vejo o line height de uma forma... Quando é que ele se torna interessante? Quando é que ele se torna realmente necessário de ser citado? Quando o meu texto começa a dar word wrap dessa forma. Então, pode ver que se eu aumentar o line height nesses casos, ou diminuí-lo, cadê isso? Aqui. Eu passo a ter mais espaçamento entre o texto, né? Porque a largura dele passa a aumentar ou diminuir. Então, geralmente tem muito problema em alinhar textos, centralizar eles verticalmente. Sempre fica um pixel fora, um pixel dentro, porque o line height dele está maior do que a própria altura do texto. Então, é algo para ter em mente quando se trabalha assim com tipografia. Beleza? Próximo assunto que sempre me perguntam muito é sobre como posicionar os elementos na página, né? Como fazer layouts em CSS. Ou, tem uma caixinha aqui, como é que eu faço para deixar essa caixinha na direita, na mesma linha? Ou uma no meio, outra na direita, enfim, fazer layouts. E acho que aqui é onde o pessoal realmente tem dúvidas. E para tu conseguir fazer um layout bem feito, você tem que entender os layout modes que o CSS possui. O que é um layout mode? No CSS, na web, tudo são boxes. Então quando tem um texto, aquilo lá é uma box. É um quadradinho, é um retângulo invisível na minha tela onde aquele elemento está disposto na página. Então qualquer coisa, não importa o layout mode, tudo é box no CSS. Agora, os layout modes, eles determinam como essa box vai se posicionar e qual tamanho ela vai ter. Eu tenho o layout mode normal, que são principalmente os display block e o inline. Então, aquela propriedade display block, display inline são do normal flow do CSS. Eu tenho table layout, que por padrão as tags de table vão possuir. Tem float layout, que é quando eu uso as propriedades float left ou float right, né? Eu tenho os posicionados de forma absoluta, estática ou stick, que é chamado de position layout. Eu tenho multi-column layout, que é quando eu uso uma propriedade especial chamada column count, que serve para fazer aqueles textos que ficam em várias colunas, né? Então eu posso estipular um container, escrever um texto, em vez de ele ficar corrido, ele vai se dispor em duas colunas. Isso também é um layout mode especial. E agora nas especificações mais novas do CSS eu tenho o Flexible Box Layout, que é o Flexbox, que a gente vai falar mais no final. E eu tenho o Grid Layout, que é do CSS Grid, o Display Grid, que a gente vai falar mais no final também. Então, só para fazer uma demonstração, principalmente para falar do Normal Flow, que é o que vai ser usado quando tu usar de forma normal os elementos HTML. É que o Normal Flow ele vai depender de qual elemento você está usando. Então, por exemplo,
entre alguns elementos que eu coloquei. O heading, por exemplo, é um elemento que por padrão é display block. O que isso significa? O display block vai ocupar 100% da largura do seu container. Como que eu não tenho nenhum container, o container é a própria página HTML onde eu estou, ele vai ser 100% de largura. Tags P de parágrafos também são display block por padrão. Div é o elemento genérico, o elemento display block mais genérico possível, também display block. Agora, eu tenho outros elementos, por exemplo, o strong, que está aqui marcado em verde, ou o EM, que é para fazer itálico, está aqui em verde também, e o span, que é o elemento genérico, também eles são inline, ou seja, se eu colocar vários span um do lado do outro, se eu colocar vários span, na verdade, um em cima do outro na HTML aqui, Me empolgou. Some tudo. deixa eu dar um refresh. Eles vão ficar, na verdade, um do lado do outro, porque o display deles é inline. Se eu colocar, agora eu posso forçar um outro default para o span. Eu posso fazer com que ele seja block, dessa forma. Nesse caso, ele passa a ocupar 100% do seu container. Beleza? Então, de acordo com os elementos que você está usando, ele vai ser um ou outro. E tem que saber disso na hora de posicionar os elementos na tua tela. Tem também um especial chamado inline block, que o elemento ele é inline, só que ele possui algumas propriedades de block. Por exemplo, pode ver que esse texto, como ele está em inline block agora, ele vai quebrar. Quando está inline, ele quebra dessa forma. Agora, se eu forçar com que ele seja display block, ele vai quebrar de forma junta. Inline block, assim, ó. Ele sempre vai estar junto, né? De acordo com o espaço que eu tenho disponível. Então, essa é uma das diferenças do inline block. Tem outras, mas são bem específicas. Box Model. Então, disso tudo também falando, a gente chega em um conceito de CSS chamado Box Model. Como tudo são boxes, tem uma forma de eu calcular o tamanho dessa box, que é o algoritmo de Box Model do CSS, que funciona basicamente dessa forma. Eu tenho o conteúdo do meu elemento, que é a largura do texto que eu coloquei, ou a largura que eu especifiquei. Eu tenho o padding, que vai ser um outro atributo que eu posso definir, a borda do elemento e a margem dele. Esse é o box model, né, do CSS. Então, como é que... Só que a largura, de fato, do elemento vale só a partir de uma dessas propriedades. Isso depende do qual box size eu estou utilizando. Vou mostrar com um exemplo. Por padrão, a largura do meu elemento vai ser só o content dele. Então tudo que está aqui fora vai ficar a mais. Então se eu pegar um elemento e dar 100 pixels de largura para ele, o conteúdo dele vai ter 100 pixels. O que eu especificar de padding, border e margem vai sobrar para fora. Esse é o padrão. Agora eu posso sobrescrever esse padrão. Agora eu vou explicar aqui por que isso é importante. Beleza. Aqui eu tenho... Aqui eu tenho 4 boxes, né? 1, 2, 3, 4. Coloquei uma do lado da outra, 4 divs. Como é que elas estão uma do lado da outra? Eu coloquei essa propriedade aqui, float left, tá? Aqui eu só pintei elas, as ímpares de cinza e as pares de rosa.
dei para elas uma largura de 25% cada, alinhei no centro o texto e botei floatlet. Dessa forma, elas passam a possuir aquela outra layout mode que é o floating, com essa propriedade que elas passam a ficar umas do lado da outra. Se eu tirar essa propriedade, elas vão ficar uma embaixo da outra. Né? Eles estão no display block nesse caso, elas estão ocupando 25%, porque eu forcei dessa forma, só que elas continuam sendo block, ou seja, uma embaixo da outra. A partir do momento que eu coloco floatlet, elas ficam uma do lado da outra. Então, no total, elas estão ocupando 100% do meu container de largura. Agora, o que vai acontecer se eu colocar um padding nelas? Uma delas vai cair. Exato. Eu posso pensar que vai ser criada uma margem aqui interna. O padding é uma margem interna, né? Agora, como eu coloquei 3 pixels, elas passam a ter 25% de largura mais 3 pixels em cada lado. Isso faz com que eu ocupe mais 100%, eles passam a cair. Como é que eu resolvo esse problema? Tem uma forma, não muito legal, que é calcular a largura delas, levando isso em conta. 6 pixels porque estou fazendo 25% menos 3 pixels de cada lado. Que o padding é aplicado de cada lado que eu digo. A formalização da gambiarra. Isso aqui na verdade é bastante utilizado, então, só que não é a única forma de resolver isso. Não tem como ocupar sempre a largura total, só que calcular sozinho? Tem, já vou mostrar como. Da mesma forma que o padding acontece isso, se eu colocar uma borda nos elementos, Não fechou direito. vai acontecer a mesma coisa. Não importa que a borda tenha 1 pixel, então você é obrigado a utilizar aquilo. Tem uma forma de resolver isso, que é utilizando essa propriedade chamada box sizing, border box. O box sizing tem 2 valores possíveis, o content box e o border box. O content box é o padrão, e ele fala que para considerar a largura do elemento a partir do conteúdo dele, que é o default. Se eu usar border box, eu passo a considerar a largura do componente a partir da borda. Então, a largura desses elementos vão ser 25% menos a borda e o padding. Como o padding vem antes da borda, eu posso passar a adicionar o padding também. E dessa forma tudo funciona. Se eu inspecionar esse elemento, eu vou conseguir ver a largura real dele através aqui desse valor. A largura real e a altura real. São 25% disponível, menos a borda, menos o padding. Por causa do box sizing que eu coloquei aqui. Então é muito normal, praticamente todo site, definir essa propriedade como padrão de todos os elementos. Então geralmente vai se ver esse tipo de coisa aqui. Ó. Seleciono todos os elementos da página e atribuo o box size e border box para eles. Isso aqui é uma outra coisa que serve para... Mas geralmente se vê esse tipo de coisa aqui. Tá? Aqui a gente não está usando nenhum after, nenhum before. São formas de tu colocar conteúdo na página via CSS. Mas geralmente você pode, em 99% dos casos, contar com que isso aqui esteja definido. Só que o margem continua sendo um problema, porque o margem ainda está fora. Então eu vou continuar tendo esse tipo de coisa. Nesse caso, geralmente quando eu quero fazer assim um grid, né, onde consigo posicionar os elementos dessa forma, eu continuo usando aquele meu calc. Então, principalmente em grids, o grid do Bootstrap é implementado dessa forma desde a versão 1. E a nova versão mais nova é utilizando Flexbox, né? Mas ainda se usa esse tipo de coisa em algumas situações, porque o margem não é considerado. Então, isso tudo é
é legal levar em conta na hora de fazer um layout. E ter principalmente isso aqui na cabeça, né? Isso aqui na cabeça. Como é que eu posso ver isso aqui também? Através do debugger. Provavelmente vocês já viram. Mas se eu entrar aqui em Computed, eu posso ver o tamanho do meu padding, o tamanho da minha borda, o tamanho da minha margem. Ó. Mas toda vez que adicionar um novo item, vai ter que calcular a porcentagem? Como assim? Se tu quiser botar 5, 6 itens ali, vai ter que calcular a porcentagem pra chegar no 100%. Mas daí tu já vai ter que fazer de qualquer jeito, daí 25% pra todo mundo não vai dar também. Mas é por isso que eu tô falando. É porque aqui eu fiz um grid baseado em float. Geralmente para fazer isso que tu falou, a gente não usa float, a gente usa flexbox ou grid. Que eu vou mostrar no próximo slide. Dá pra trocar também, tu usa, às vezes assim. Flexbox. Flexbox é um layout mode que ajuda a fazer isso que a Laís comentou. Que é fazer containers com itens flexivelmente posicionados na tela. Para eu ativar o modo Flexbox num container, eu uso o DisplayFlex, essa propriedade. A partir do momento que eu uso o DisplayFlex num container, o meu container passa a ser meu container flex e os fios imediatos dele passam a ser flex items. E o Flexbox me permite informar como que esses itens vão ser distribuídos no meu container e como eles vão ser posicionados dentro dele. Então aqui eu tenho um exemplo da estrutura HTML. O meu container aqui é o meu flex container e os itens são os flex items. Então aqui eu vou fazer umas demonstrações. Aqui eu só tenho um HTML com nada, eu vou criar aqui alguns elementos. Criei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, blá blá blá. Aqui eu estou usando algo do CSS novo que é chamado de. São as variáveis CSS, então acho que é um negócio legal que dá para usar já. Que no meu escopo root eu defino umas variáveis e eu posso usar elas. Então, eu defini yellow, black. Então eu vou só dar um background aqui para os meus itens, usando a minha variável yellow. Você tinha usado um subseletor que é uma função, mas não também, né? Como? Aquele subseletor que é uma função que calcula. Tu pegava o child pelo min, pelo par, nos outros Aquele exemplos. calc lá. O calc é velhinho, mas o subseletor que é uma função eu nunca tinha visto. Ah, tá. Que é que pega o order, o even. Quando eu fiz isso aqui, Isso, eu nunca tinha visto. Tem essas funções aí. tem várias formas, tipo, posso selecionar tudo menos o primeiro filho, enfim. Já tem tudo. Já tem um tempo. Já tem um tempo. Mas enfim, aqui, como eu defini as divs normais, não fiz nada, elas estão no padrão, display block. Agora eu vou chegar no meu container e falar que eles são flex. Display flex. Isso aqui ativa o meu flexbox para esse container e esses itens passam a ser flex items. Pode ver que eles colapsaram todos, porque o padrão do flex item é possuir a largura do seu conteúdo. Aqui eu vou colocar nos meus itens uma margenzinha só para a gente conseguir ver a diferença, só para a gente conseguir ver a separação deles, tá? Se eu aumentar o conteúdo dessa div, ele vai crescer e todos eles vão ter o mínimo conteúdo possível para caberem nessa linha. Então, eles vão meio que se ajustar proporcionalmente de acordo com o tamanho dos seus conteúdos. Agora, eu posso especificar manualmente o tamanho dos itens, dizendo, por exemplo, a width deles. Vou colocar aqui 30%. Agora pode ver que todos os itens estão com 30%. Qual que é o 30%? Quanto é que é 30% vezes 5? 150%, né? É porque quando tu define o width de um flex item, tu não está definindo a largura real dele, tu está definindo
meio que o ponto de partida de sua largura. O flex item ele possui duas coisas intrínsecas, que são o grow e o shrink. O grow é quanto ele pode crescer e o shrink é quanto ele pode encolher em detrimento dos demais. Então, por exemplo, vou selecionar o primeiro item aqui e vou dar um flex grow para ele. Vou tirar um list. Na verdade, ao invés de usar first child, eu vou usar o n child para pegar o primeiro elemento e o segundo. Na verdade, você será o primeiro e o terceiro. Vou tirar esse conteúdo daqui. Só para ficar contando antes. Hoje aqui no terceiro item eu coloquei o Flex Grow 1. O Flex Grow default dos itens é alto, ou seja, ocupa a largura que precisar. O 1 ele fala cresça uma vez em detrimento dos demais. O que significa? É meio que uma unidade de fração. Se você especificar no primeiro 2, ele vai crescer 2 vezes a mais do que esse. Se eu colocar 3, ele vai crescer 3 vezes a mais do que esse. Então é meio que esse tem 1/3 da largura desse outro. E nesse caso ele soma todos, né, e divide proporcionalmente. Né? Isso. Pega a largura disponível e meio que proporcionalmente distribui. Se eu quisesse distribuir todos proporcionalmente, eu faria dessa forma. Então, eles vão ocupar o espaço que tiver disponível. Só que, digamos que, por algum motivo, eu quero que o 1 seja maior do que todos eles. Eu posso especificar um flex maior. E ele vai crescendo de acordo com o que eu colocar aqui. Beleza. Agora, aquilo lá da width que eu falei, é por causa disso. Por padrão, o display flex não vai quebrar a linha, a não ser que eu especifique no container o flex wrap. É o Flex 1, né? Oi? É o Flex 1 lá, por isso. Flex wrap. Flex 1. Exato. Beleza. Eu vou tirar um elemento aqui só para vocês verem como se comporta. E os elementos são alinhados dessa forma. Peguei um flex wrap e agora todos de fato possuem 30% de largura. E eu tenho algumas outras coisas legais para fazer no Flexbox, que é como vou alinhar esses itens. Então, eu tenho alguns atributos especiais chamados, por exemplo, Justify Content. Ele me diz como que eu vou alinhar esses itens dentro do meu container no Main Axis. O Flexbox ele é dividido em Main Axis e o Cross Axis, né? Por padrão é o eixo horizontal e vertical respectivamente, mas eu posso mudar cada vez. E o Justify Content me diz como que eu distribuo eles dentro do meu container. Eu tenho outros mais legais, por exemplo, que é o Space Around ou Space Between. Space Between me diz para eu adicionar um espaço ao redor dos meus elementos. Então, pode ver que eles passam a ter esse formato. Se eu tirar o width é melhor enxergar. Eu passo a distribuir eles com espaço no meio. Tem o Space Around também, que eu tenho espaço em volta, e o Space Evenly, que é espaço em volta também, só que o mesmo espaço exatamente. Então, são algumas coisas legais na hora de construir layouts. Tem muito mais coisa de Flexbox,
uma coisa muito legal também que dá para fazer é eu alterar o eixo através da propriedade Flex Direction. Como? No primeiro momento parece que não aconteceu nada, né? Mas isso aqui me permite, caso eu sete uma altura no meu componente, posicionar os elementos. Pode ver que agora eles passam a ser dispostos de cima para baixo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 e o 5. Então, onde o meu main axis passa a ser a coluna e o meu cross axis passa a ser a linha, quando eu uso essa propriedade. Isso aqui me permite fazer algumas coisas bem legais, como por exemplo, centralizar verticalmente um elemento dentro de um container muito grande. Então, acho que quem já tentou centralizar verticalmente coisas sabe que antigamente era um lixo. Fazer um display table. Fazer o cálculo de H também. Exato. Enfim, vamos lá que o tempo tá acabando. Outro layout mode, bem novo agora, é o CSS Grid, que é um pouco diferente do Flexbox, porque ele trabalha com tracks. Então eu tenho um container e eu meio que particiono esse meu container de formas arbitrárias, como eu defini, da forma que eu defino. E eu posso posicionar meus elementos dentro desse grid da forma que eu queira. Então ele é muito usado para montar layouts de sites, assim, a estrutura, como tem o header, um menu lateral, o conteúdo, um menu, outro no lateral e o footer. Eu posso pegar o meu site aqui e distribuir ele dessa forma e falar com que meu header seja esses 3 primeiras células. Aqui eu tenho menu, conteúdo, menu e o footer, as 3 últimas células. Então, eu tenho aqui uma demonstração, mas eu acho que está meio corrido o tempo e eu vou passar. Vocês querem ver a demonstração? Quer ver? Então, beleza. Eu só tenho que trabalhar. Inovar. Tá. Vou criar aqui da mesma forma um container com 9 fios, conteúdo seja o índice. Beleza. Da mesma forma aqui, criei. Então, todas essas macros, Oi? quanto tempo levou para decorar essas macros? Boa, isso aí é uma máquina chamada do Emmet, ou do Zen, não sei, eles mudaram o nome. Mas vamos fazer esse tipo de coisa. 3 minutos. Beleza, coloquei aqui meus itens. Eu trabalho de levar 5 pesquisas. A gente sabia que existia só aqui. Tá. Eu tava falando do red, green. Aqui eu criei um grid, então da mesma forma que o Flexbox, esse container passa a ser meu grid container e meus itens passam a ser as minhas células. Quando eu coloco grid, assim não acontece nada. Porque por padrão, o template do meu grid é ter uma coluna. Como é que eu especifico mais colunas para o meu grid? Através de uma propriedade chamada Grid Template Columns, que eu passo, como que vão ser minhas colunas? Eu vou passar com que elas sejam 3 colunas de 100 pixels cada. E quero que elas tenham um gap de 10 pixels. Se eu quiser mais colunas, eu tenho que ficar repetindo ali no lado. Pode ficar repetindo do lado ou usar a função repeat. Eu tenho também um negócio legal no grid, que é uma unidade específica para esses casos, que é o Fraction Unit, que é como se fosse aquele Flex Grow do Flexbox, só que para grid. Então eles têm um FR, ou seja, cada um vai ter uma fração de espaço. Eu posso colocar uma coluna aqui no final que seja o dobro das outras. Então, esse tipo de coisa é bem legal de fazer. E por mim, o grid já vale a pena só por causa dessa propriedade aqui, grid gap. Eu não sei se vocês repararam, mas no caso do Flexbox eu coloquei uma margem. Ele coloca margem não só no meio dos itens, mas também aqui do lado. Como é que eu resolvo isso geralmente? Usando margem negativa no container.
E isso está sendo usado até hoje em grids muito usados como o Bootstrap, por exemplo, ou o grid do Material, enfim, que não usam o grid como base para ser feito. Então é algo assim amplamente utilizado. Tem muita coisa no CSS que a gente acha que é gambiarra, mas é algo assim que está definido, que a comunidade usa dessa forma mesmo. Que é o jeito de fazer, tipo. É o jeito mais... É um T de tomada, né? Uma gambiarra. Isso. É o jeito com menos side effects possível, assim. Então... Agora, o que é legal no grid? Vou deixar aqui com 3 colunas, beleza? Eu posso especificar algumas coisas, como por exemplo, vou pegar o primeiro elemento, grid row, start 1, grid row e 3. Agora, essa minha primeira célula passa a iniciar no meu primeiro track de row e a finalizar no terceiro. Row span. Isso é como se fosse um row span e close span da table. Só que não é bem como se fosse display table, né? Ele é diferente. Foi criado especificamente para resolver esse tipo de caso. Ou eu posso só especificar dessa forma aqui, que é um shorthand. Da mesma forma eu tenho o grid column. Então eu posso montar layouts de site dessa forma. Agora, quando que eu uso Flexbox e quando que eu uso grid? Tem aqui o grid, ele sempre trabalha com essas tracks. As tracks são essas divisórias aqui das minhas células. Então, como eu defini um gap, ele pode ser representado aqui pela parte branca do meu grid. O grid sempre tem essas tracks bem definidas. O Flexbox já é mais flexível. Eu posso ter elementos posicionados fora da minha track. Então, de acordo com o layout que eu queira fazer, eu uso um ou outro, ou geralmente os problemas que eu resolvo num, eu posso resolver no outro também. Só que com algumas propriedades a mais ou a menos. Enfim, depende bastante do caso. Como é que eu sei o suporte dos browsers para essas coisas? Vocês podem pensar, mas isso aqui não é suportado, não sei o quê. Tem um site chamado Can-I-Use, que me diz o suporte dessas coisas pelos browsers. Então, se eu jogar aqui grid, CSS Grid Level 1, ele diz que globalmente 92% dos usuários possuem suporte ao CSS Grid. E aqui eu posso ver quais são os browsers que usam. O IE11 tem suporte parcial, o Edge tem suporte, enfim, o que não vai ter Edge suporte vai ser o Opera Mini e o BlackBerry Browser. Que pena. Global 0,02%. Troca de celular. O Baidu Browser, né? Olha, tem uns 50% menos negativo, todo mundo Da mesma forma aqui eu posso ver algumas coisas do Flexbox. O Flexbox tem um suporte bem bom, global, 98%. Baidu. Suporte? Bom, de layout é isso. Agora, como é que eu faço layouts responsivos? Eu uso essa propriedade aqui do CSS, que é o Media, não é uma propriedade, é um negócio especial chamado Media Query, que eu posso especificar declarações CSS aqui dentro, que só são válidas aqui dentro. Então, só em screens menores que 600 pixels isso aqui vai valer. Então, a partir disso aqui eu consigo fazer layouts responsivos. Porque eu tenho um exemplo em que eu fiz exatamente aquilo. Eu tenho um hello e media over screen max width 600 pixels. O meu body, nesse caso, só vai ficar azul quando ele for menor que 600 pixels. Vocês podem ver isso através dessa forma.
Então, mais ou menos aqui, ele passa a possuir aquele atributo. Então aqui eu posso colocar qualquer coisa que eu queira, né? Inclusive um container do meu Flexbox ou o container do meu grid, e eu posso fazer com que o template columns dele, em vez de 5 colunas, passe a ter só uma. Dessa forma eu crio um grid responsivo, que antes tinha 3 colunas, agora só vai ter uma. E os elementos vão ser alinhados de cima para baixo. Dentro da responsividade também tem uma nomenclatura que a gente usa, que são os breakpoints, que são definições de quando que a minha página vai quebrar. Porque eu posso utilizar aqui valores arbitrários, mas geralmente a gente usa um conjunto de valores pré-definidos. Esses aqui são os que a gente usa no Bold. Então a gente tem 5 breakpoints principais, que são extra small, small, medium, large e extra large. São basicamente celulares, tablets, monitores e monitores retina ou smart TVs. Quando a gente trabalha dessa forma e não com, sei lá, celular, tablet, eu passo a ter suporte a qualquer dispositivo. Então eu posso ter um browser que o cara redimensionou a janela até o limite. Ele vai passar a ser um dispositivo pequeno. Ou eu posso estar rodando a minha página web em lugares que eu nem penso que ela poderia rodar, como Smart TVs, hoje cada dia mais comuns, ou coisas ainda mais inimagináveis, como micro-ondas, geladeira, enfim, Baidu Browser. Dentro da responsividade também se usa um conceito que é grid baseado em colunas. Geralmente se usa aquele velho grid baseado em 12, que um dos primeiros que levou isso aí foi o Bootstrap. Isso é bastante usado para fazer responsividade porque ele ajuda a programar de uma forma mais simples e a ter responsividade da mesma forma. Então aqui eu estou no Storybook do Bold, a gente tem um componente chamado grid e as células, que eu defino elas dessa forma. Abro um grid, que vai ser o meu container, e as minhas células. Eu especifico o tamanho delas de acordo com o meu breakpoint. Então essa célula aqui vai ter 12 colunas no extra small. Essa no small vai ter um tamanho de 6, mas no extra small tem um tamanho de 12. O que isso quer dizer? Que essa aqui vai sempre ter 12 colunas. Então a minha largura da página vai ser dividida em 12. E eu digo quanto desses 12 eu quero que ela tenha. Então se ela tem 12 colunas, ela vai ser 100%. Se ela tem 6 colunas, ela vai ter 50%. Então eu tenho 2 células, cada uma com 6 colunas de largura. Se eu tenho 4, eu passo a ter 4 de 12, né? 3 e assim sucessivamente. Agora, quando eu especifico assim diversas, eu digo que, como aqui eu estou num breakpoint médio, ou seja, aqui eu digo a largura que eu estou no momento, tá? Se eu redimensionar isso aqui, pode ver que ele está atualizando. Então eu estou no meu breakpoint medium aqui. Então essas células passam a ocupar 4. Agora se eu cair para small, elas vão passar a ocupar 6. Como eu estou no breakpoint small aqui, cada uma delas vai ficar 50% da página. Se eu diminuir ainda mais, entrando no extra small, todas elas passam a ocupar 12, por causa desse extra small 12 aqui. Dessa forma eu consigo produzir layouts responsivos de forma bem fácil, assim, fácil do ponto de vista do programador. Caso eu tivesse que fazer isso na mão, eu teria que sempre escrever um CSS para esse caso. Então a gente só meio que abstrai isso para um componente de forma a poder programar mais eficientemente. Uma coisa legal de falar de CSS são dos pré-processadores. Todo mundo já ouviu falar de SAS ou LESS ou Stylus, coisas assim. São pré-processadores de CSS. Então, que eles incluem algumas funções no CSS ou coisas mais poderosas na linguagem. São pré-processadores porque eu escrevo na linguagem deles e compilo eles
para CSS normal. Então esse CSS normal que vai ser shippado lá para o browser para o usuário final. Então aqui eu tenho alguns exemplos de coisas que eu posso fazer no Sass, por exemplo, que é definir variáveis. Isso aqui uns anos atrás era ótimo, porque não tinha variável do CSS mesmo. Hoje já tem, que é aquele padrão que eu usei do var antes, então meio que se torna desnecessário. Só que eu posso fazer outras coisas como nesting de seletores, que é botar um seletor dentro do outro e esse seletor vai valer só se esse ali for filho desse drinks. Posso ter mixins, que são meio que funções que eu posso incluir nos seletores dessa forma, então é como se eu copiasse esse conteúdo e colocasse aqui dentro, então eu posso usar em vários lugares. Posso copiar os estilos já existentes em outras classes dessa forma, então tudo que tiver no box vai ter no box primary que eu estou estendendo. E quando eu passo o processador do SAS, isso aqui vai me cuspir a CSS normal. O SAS era usado no RNI, ainda é usado. E o Sysmol também. Sysmol também. Tem um negócio também que é legal mencionar, que são os prefixos. Tem algumas propriedades que fazem a mesma coisa, mas tem nomes diferentes de acordo com o browser. E isso vem lá da batalha dos browsers, onde cada browser implementava as coisas de forma diferente, etc. E acabou ficando. Porque a W3C lança as especificações de CSS, como as coisas devem funcionar, quais vão ser as propriedades, o que elas vão fazer, só que cada browser implementa de sua forma. Então, eles acabam usando esses prefixos em algum momento. Então, um autoprefixer é um pré-processador de CSS em que eu escrevo isso e ele me traduz para isso. Então, o display grid, por exemplo, no Internet Explorer ou no Edge, como o suporte é parcial, eu preciso escrever -msgrid para dizer que eu estou escrevendo um grid na implementação do IE, não em qualquer uma. A mesma coisa com transition e algumas outras propriedades. Então, o autoprefixer, eu acho, se não me engano, o SAS já faz por padrão, mas é sempre bom levar em conta de que às vezes eu botei uma propriedade e ela não funcionou no meu browser por causa disso. Eu posso ter que ter alguma outra coisa parecida para usar que faça a mesma coisa. Agora, falar sobre como é que a gente faz CSS no Bold, ou como ser o cara legal do CSS hoje em dia, como ser hipster. CSS em JS. O que é isso? É tu escrever CSS dentro do JavaScript. Porque hoje como é feito? Geralmente eu tenho uma página HTML, uma página CSS, coisas separadas, e uma página JavaScript ainda. E eu modularizo a minha aplicação por tecnologia e não por funcionalidade. E acaba sendo meio esquisito. E uma das coisas que o React, principalmente os frameworks novos, como o Angular novo, trouxe, são modularizações baseadas em componente, onde o meu componente tem seu HTML, seu CSS e seu JavaScript. Então, é mais ou menos essa diferença, essa separação de conteúdo aqui. Antigamente eu tinha isso, né? Eu escrevia arquivos diferentes no meu mesmo aplicação, só que separado por tecnologia. Hoje é mais esse ponto de vista que a gente tem. Eu separo em componentes e mantenho as coisas colocalizadas, né? Localizadas no mesmo arquivo. Então, o CSS em JS é só uma forma de escrever CSS dentro do JavaScript. Então aqui eu tenho um objeto JavaScript em que eu defini algumas coisas que por acaso lembram CSS e eu defini um estilo aqui para o meu botão. Isso aqui eu estou usando uma sintaxe chamada JSX, que é meio que um JavaScript misturado com HTML. Se eu passar no processador de JSX, isso aqui me transforma nesse elemento HTML aqui. Só que isso aqui é ruim, né? Porque usar style assim, dessa forma em CSS é meio
errado. Tu não consegue usar um pseudo-seletor nesse elemento, por exemplo, um 2 pontos hover, ou não consigo reutilizar classes. Ele passa a ter um nível de especificidade muito grande, difícil sobrescrever essas coisas. Então, na verdade, o que os frameworks de CSS e JS nos fazem é esse tipo de coisa aqui. Por exemplo, o Aphrodite é uma biblioteca que faz isso, que me permite criar um style sheet em JavaScript dessa forma, e eu consigo usar no meu elemento o meu estilo assim. Se eu jogar numa página HTML, o que vai acontecer, na verdade, é que esse estilo vai ser criado e injetado na página em tempo de execução. Então ele vai atribuir um hash para esse class name, injetar no cabeçalho da página e atribuir essa classe ao meu componente. Agora, por que a gente faz isso? Fazendo dessa forma, a gente tem todo o poder do JavaScript na nossa mão. A gente pode usar função, a gente pode usar qualquer biblioteca JavaScript que já foi criada até o momento para calcular minhas propriedades CSS de qualquer forma que eu queira. Então ele é meio que um pré-processador, só que o meu pré-processador é o próprio JavaScript. E dessa forma também eu passo a evitar alguns problemas do CSS que são global namespace. Então aquele negócio que eu falei de padrão de nomenclatura, se eu usar um ponto button, eu posso ter vários buttons na minha página, eu estou me referindo a qual deles. Ou eu posso usar o Bootstrap, que já tem um button definido, mas eu quero definir o meu próprio. Eu acabo tendo que criar nomes diferentes para as mesmas coisas só para diferenciá-las. Então tudo fica no namespace global. Dessa forma, eu meio que crio estilos cujo contexto são o próprio componente. E como esse hash é um hash único, ele não tem um clash de namespace na minha página. Eu posso, usando dessa forma, eliminar CSS que eu não uso. Então, eu posso lá ter definido milhares de estilos, eu fui lá no HTML e deletei tudo que usava aquilo. Aquele estilo continua lá, se o desenvolvedor não removeu. Se eu usar algo assim, eu posso injetar na minha página só aquilo que é de fato utilizado. Outra coisa que é minification, eu posso minificar as classes, caso eu defina sempre, para todos os textos, o mesmo classe, só que sempre de formas em arquivos distintos. A minha tecnologia do CSS em JS provavelmente vai gerar só uma classe e usar a mesma para todas e repetir. Então eu reaproveito, faço reuso das classes de uma forma melhor e eu acabo tendo um bundle de CSS menor. Outra coisa que eu posso sharear ou compartilhar variáveis entre o CSS e o JavaScript, que não é possível se tu mantém dois arquivos separados. Eu tenho um negócio chamado também de Critical Path do CSS. Critical Path é o quê? É a porção da tela que o usuário vai ver quando ele iniciar o meu site. É aquilo que eu preciso carregar de fato. Eu não preciso carregar o CSS lá da página de configurações se a primeira vez que eu entrar na página eu caio na home. Eu só preciso carregar o conteúdo relacionado à home. Dessa forma, a requisição HTTP que eu fizer vai ser muito mais rápida, porque eu vou ter que carregar 10 kilobytes ao invés de 3 mega de arquivo. E usando dessa forma, por exemplo, usando React, eu consigo ver qual é o meu componente de home e só carrego o estilo correspondente a esse componente. Não preciso carregar todos os outros estilos. As bibliotecas de CSS em JS, algumas delas, estão aumentando em popularidade com o tempo, tanto eu tenho os downloads no último ano. Lá no Bold a gente usa o Emotion, que é uma dessas bibliotecas, está aqui em azul. E outra bastante utilizada em conjunto com o React é esse Styled Components aqui. Então, o pessoal está usando bastante. Aconteceu alguma coisa no ano ali, que todas elas... Não, dezembro. Só Hoje que trabalhando Entre 30 e 6 é o recesso. esse aqui é o número de downloads do NPM, né? Então, Não tá enxergando mais nada.
Então aqui só para mostrar um exemplo de novo, tem um componente do Bolt, que é esse spinnerzinho aqui, tá? Ele é só esse componente, ele tem duas propriedades, ele tem o size, que é o tamanho dele, e a largura da borda, que eu posso passar com o prop, beleza? A implementação desse componente no Bold é feita dessa forma. Então ele é um componente. Aí, tá bom? Ele é um componente do React, tá? Então aqui está definido como function e ele vai renderizar essa span, que vai ter esse class name, que vai ser um estilo que eu vou criar dessa forma. Eu tenho algumas props, entre elas o size e o tamanho da borda, e eu estou usando essa hook aqui, que é o use styles, que é uma forma de tu usar CSS em JS. Estou passando essa função aqui que cria os estilos específicos para esse componente. Então aqui embaixo eu estou criando os estilos para o meu componente. Pode ver que eu estou injetando aqui o tema. Esse tema tem todas as variáveis de todas as paletas de cor que o Bold define. Então se porventura ela mudar, mesmo que em tempo de execução, o meu componente passa a levar o novo tema em conta. É assim que a gente faz o modo Dark e o modo Light. Eu tenho um tema Light e um tema Dark. Quando eu altero de um para o outro, ele injeta o novo aqui dentro e o componente passa a ser renderizado com um novo estilo de acordo com o tema. E aqui eu estou passando também aquelas props do spinner que eu coloquei. Então podem ver que eu estou só criando aqui uma class spinner com algumas propriedades, com size, e eu estou usando aquele after para injetar um content em branco e estou animando ele para girar de forma infinita. Então, a aula tem três proprizinhas, aí vem a prova, é só o monstro que é. que esse after aqui vocês podem meio que ignorar. O principal mesmo é só mostrar como é que a gente... Não cai na prova. O principal aqui é só mostrar como é que a gente escreve o CSS junto com o componente. Então aqui a gente tem o HTML, o CSS e o JavaScript juntos no mesmo componente. Então quando eu quero alterar algo do spinner, eu vou lá, digito spinner, caio aqui e passo a trabalhar tudo dessa forma. Então sim, não precisa conhecer React, não precisa ser só React, CSS em JS é usado em várias outras tecnologias, mas aqui é só um exemplo. Só para fechar então, no futuro e presente do CSS são todas essas coisas que eu mostrei. Tem mais diversas outras coisas como variáveis, transitions, animações, tem diversas coisas que a gente acha de como fazer animações com CSS, isso aqui é tudo CSS puro e não tem nenhuma linha de JavaScript para fazer esse tipo de coisa. O suporte para SVG também está muito melhor, então aqui eu tenho um exemplo que é só CSS. Então isso aqui são SVGs animados. Então eu tenho um SVG e eu defino IDs para alguns pontos específicos do SVG e animo eles via CSS. Então tem bastante coisa que dá para fazer. E Mentira, o SVG. Deixei aqui no final as referências para quem quiser ler. E acho que o que fica de conclusão aí é só que o CSS é uma disciplina que merece ser estudada. Tirem um tempo para ler sobre, não só para tentar mexer sem pensar quando vocês têm um problema para resolver. Acho que é algo que vale a pena ler e ver a teoria por trás, porque é bem complexo e passa a ser uma experiência não frustrante, passa a ser legal quando a gente entende os porquês das coisas acontecerem dessa forma.